Carol, você que Hum, manja do assunto. Hoje eu vi no jornal o meu horóscopo. No horóscopo estava dizendo que eu ia ganhar na loteria. Achei legal, comprei um bilhete. Fui ver agora, não ganhei. O que aconteceu? Carol, astrologia é muito maior do que isso, mulher. Gente, a astrologia pode ajudar como uma ferramenta de autoconhecimento, transformação. E a gente quer convidar vocês para voar com a gente sobre nesse assunto e também fazer algumas reflexões de que maneira que isso pode ajudar no nosso dia a dia. Então, Vem vem com com a a gente. gente. Então, pessoal, é isso aí. Hoje o tema é astrologia. A gente convida vocês a estarem aqui com a gente, mas antes de começarmos, a gente gostaria de pedir para quem Zoinha. se sente assim, né, movimentado para clicar ali no nosso joinha, né, deixar um like pra gente. Subscribe também, subscreva-se no canal. Seria muito, a gente fica muito agradecido para cada pessoa que se subscreve, Com né? certeza. Aliás, a gente está super feliz com os números. Estão crescendo. Ih, bonitinhos! Hum. Mas a gente não está fazendo pelos números, Carol, é importante falar. A gente está Não. fazendo isso para, primeiro, a gente entrar em contato com assuntos que são muito interessantes. Quando a gente se prepara para os vídeos, é um projeto tão, né, um processo tão gostoso, tão legal. Coisa Gente, é pra gente. é pra Assim, é gente, pra gente, claro, né? Pra é, gente acaba sendo pra vocês também, mas é, é fantástico, vocês não é têm muito ideia. legal. E, claro, se tem um assunto que ressoa com você, que maravilha, a gente fica muito feliz. E de repente você pode até deixar a sua sugestão de tópico aí, quem Perfeito, sabe, né? comentários, coisas que vocês Opa, gostaram, coisas que vocês gostariam que a gente também trouxesse. Críticas, tudo super bem-vindo, gente. verdade. Bom, e aí, entrando agora de cabeça no tema astrologia, Uhum. Caroline, a minha pergunta Yes. é a seguinte, porque a gente que caminha por essa estrada da espiritualidade sabe que os temas são inúmeros, nos quais a gente pode realmente entrar, mergulhar a Uhum. fundo e saber, enfim, né? Assim, os interesses também são muitos, né? Então, o que te chamou mais atenção nesse tema e o que te fez. Aliás, gente, antes de fazer a pergunta, ó, eu tô aqui Ah, com o meu caderninho, porque hoje eu tá. sou Ah, tá aluna, bom. Ah, tá? beleza, Carol. O que te A fez, modéstia aí. o que te fez então entrar nesse assunto da astrologia? Carol, é o seguinte, ó. Há um tempo atrás, nunca tinha ido para astrólogo na minha vida, gente. Minha irmã já foi várias vezes para astrólogo, falava da experiência dela, eu sempre ficava assim, tipo, ah, que interessante, legal e tal, mas nunca foi um bichinho que me mordeu. Aí eu fui pro Brasil um tempo atrás, falei, bah, não custa, né? Fui lá na pura curiosidade. Cheguei, um senhorzinho sensacional, seu Hilário, em Curitiba. Senhorzinho, gente, uns 80 anos quase, já estava nessa jornada de astrologia uns 60 anos, já o seu Hilário. E daí, quando eu sentei com ele para a gente conversar, o homem lá chegou e falou: ah, então, Carolina, me dá os dados do nascimento, né? O dia do nascimento, o horário do teu nascimento e onde você nasceu, o lugar. Tinha um softwarezinho lá para calcular o mapa natal, né? E o homem olhou lá e começou a falar. E começou a falar. E eu fiquei me. A precisão, Carol, com que ele foi falando as coisas que aconteceram, sei lá, tipo há 2 anos atrás, características minhas. Mano, eu acabei de sentar para falar com o senhorzinho, gente. Nunca me viu na frente. A minha irmã que indicou o cara, né? Tipo, e ela falou, nunca falei de você para ele. Ah, e eu teve coisas muito específicas. Eu falei, mas como que o homem conseguiu Da fazer um onde? negócio desse? Uhum. A gente teve um papo muito legal, sabe? Daí eu vi livros lá na bibliotequinha dele, ele me indicou livros e tal. Eu fiquei tão curiosa que eu comecei a pegar os livros da indicação dele e comecei a mergulhar, e comecei a mergulhar. E isso, livro atrás de livro, depois de livro atrás de livro, eu me interessando e eu me apaixonei Uhum. pelo conteúdo. E o mais interessante é que ficou para mim claro, muito claro, que de alguma maneira os astros mostram sim a maneira como os eventos da vida individual e coletiva da sociedade se desenrolam. E para mim era uma coisa, como eu falei, eu nunca havia me confrontado antes com a astrologia, mas foi um salto tão grande, eu fiquei tão, assim, foi realmente um bichinho que me mordeu. Então, Mas me fala uma coisa agora, uma curiosidade minha mesmo. hum, Você já tem um caminho que você faz com o Jung, né? Que você falou já o no primeiro psiquiatra, vídeo, que é, né, o é, seu
mentor, vamos É dizer isso assim, aí. né? É. E ele também trata desse assunto, né? Foi uma das coisas que me levou a cogitar ir num astrólogo, Carol. Porque quando eu estava lendo, eu já li alguns livros do Jung e pesquisei bastante sobre ele e tudo mais. Também li a bibliografia dele e ele fala bastante. Ele mesmo fazia mapas astrológicos, ele falava bastante de astrologia nos livros dele e tudo mais. E eu fiquei, poxa vida, um cara tão inteligente, um cara tão com uma visão de mundo tão extraordinária, abrangente. Se o cara fala de astrologia, mano, quem sou eu para falar que não é uma coisa Uhum, relevante de uhum, se considerar? com certeza. E com certeza, se você atingiu na música, foi a portinha de entrada Uhum, que fez eu pensar um pouquinho sobre astrologia, foi ele. hum. E aí, dentro do gancho daquilo que a gente falou no início, né, horóscopo e zodíaco, Uhum, na verdade, por ignorância minha mesmo, né, uhum, eu não entendo muito assim a claro, questão, as diferenças, né, horóscopo, zodíaco e isso e aquilo. Então, você pode falar do zodíaco um claro. pouco Não, pra gente? Carol, assim, é um assunto muito denso, sabe, gente? Eu já vou também falar, vou usar aqui o chapeuzinho da humildade, porque por mais que eu estou me debruçando bastante mesmo, assim, sobre o tópico, eu estou longe de ser uma sumidade no assunto, né? Então, vou falar, então espero que as pessoas que estejam aí um, tenham essa compreensão também. Para falar um pouquinho sobre o que é o horóscopo, o que é o zodíaco e tudo mais, vou fazer um breve apanhado histórico, Carol, porque a astrologia ela não é uma coisa que é de agora. A astrologia, ela dentro dos estudos antropológicos e também vamos dizer assim, quando as pessoas escavam, né, escavam sítios Uhum, arqueológicos, eles têm registros de comunidades há mais de 26 mil anos atrás, que já de alguma maneira eles observavam a movimentação dos astros celestes e eles percebiam, então naquela época os agricultores, os pastores percebiam que existia de alguma maneira uma interferência no dia a dia, na vida deles lá. Isso é mais de 26 mil anos atrás, então o negócio já, uhum, né, porra, mind blowing. E a astrologia em si, ela tomou mais corpo depois com os Sumérios, há mais ou menos 5 mil anos antes de Cristo. E os termos que eu estou falando para vocês agora, essas informações, vêm de um livro extraordinário que eu indico para vocês, que é da Cláudia Lisboa, que é Os Astros Nos Acompanham. É um livro maravilhoso que também faz esse apanhado histórico. Então, Sumérios, 5 mil anos antes de Cristo, os Mesopotâmios, há 3 mil anos antes de Cristo, e os Mesopotâmios foram os primeiros, assim, a de fato catalogar sistematicamente o movimento dos astros e percebendo a relação e interferência específica, objetiva no dia a dia deles, das pessoas, das comunidades. Os egípcios também usavam bastante de astrologia, Carol, isso em torno de 4.200 anos antes de Cristo, e tem registro de 3 mil anos antes de Cristo já de cálculos de mapas natais. Uma coisa interessante também para a gente ver, perceber, é que a astrologia sempre veio caminhando de mãos dadas com a astronomia, uhum. né? E a astronomia, ela é, vamos dizer assim, a ciência moderna que se ocupa da observação dos astros e a parte, vamos dizer assim, vinculada também à física atual, contemporânea e tudo mais. E até o século XVII, até o renascentismo, a astrologia e a astronomia vieram de mãos dadas. Depois, com o iluminismo, com o dito a época mais racionalista de iluminação, a astronomia, a astrologia, ela perdeu um pouco de espaço porque muitos alegavam que era uma ciência sem embasamento. Pseudociência. Pseudociência, pois é. E o que tem uma passagem que eu acho muito interessante, eu fiquei até embasbacada quando eu soube disso. O Halley, que é aquele que descobriu o cometa Halley, tanto é que o nome vem dele, ele era muito cético com relação à astrologia. E ele questionou na comunidade científica, puxa vida, o que é astrologia, o que é isso e tal. E o Isaac Newton, Carol, que é o pai da física moderna, né, da física contemporânea, ele falou, ele também estudava astrologia, e tem uma frase muito épica que ele respondeu ao rei, ele falando, Senhor, eu a tenho estudado, o Senhor não. E que mostra, tipo, é um tapinha de... Nossa, deve ter voado baba até. Mas, assim, mostra o quanto a gente, dentro dessa visão moderna de exaltação da ciência
reducionista, materialista, vamos colocar dessa maneira, acaba, por vezes, desfazendo de outros tipos de ferramentas que explicam sim a nossa realidade também, por pretextos um tanto quanto, enfim, questionáveis, preconceituosos. Muito bem. Mas ela renasceu novamente, a astrologia, né, nos tempos atuais, porque ela permaneceu em círculos menores e atualmente ela está muito, muito forte. E você me perguntou, né, Carol, sobre zodíaco, Isso, horóscopo se e tudo você mais. O puder que é o falar um zodíaco? pouquinho melhor. Olha, então assim, ó, gente, o que é o zodíaco? O zodíaco nada mais é do que uma faixa no céu que ele corresponde à chamada eclíptica. O que é a eclíptica? A eclíptica é um círculo que a gente pode é um círculo que a gente pode traçar na abóbada celeste, onde os astros do sistema solar, Terra, Mercúrio, todos os planetas, eles giram em torno do Sol nesse círculo esperado. Então, é onde a gente vê o movimento aparente, onde os planetas passam, e o Sol também passa pela eclíptica. Todos os planetas, quando a gente consegue ver Vênus no céu, quando a gente consegue ver Júpiter no céu, ele está passando pela eclíptica. E é uma faixa que ele vai variar entre 8 graus norte e a sul dessa linha virtual, vamos colocar dessa maneira, por onde daqui da Terra a gente tem a impressão que os astros passam, Ou né? Os seja, astros do sistema visível solar. para quem está Daqui da aqui, Terra. dá para ver essa eclipse. Exato. E por que chama de zodíaco? Porque os planetas, o Sol, da visão aqui da Terra, eles passam pelas 12 constelações do zodíaco. Então, quando a gente fala, por exemplo, na constelação de Câncer, na constelação de Capricórnio, de Escorpião, são justamente umas das 12 constelações nas quais esses planetas, esses astros passam sob a ótica nossa aqui da Terra. Então, quando fala que um planeta está num signo, é porque ele estava passando na constelação desse signo no momento do nascimento da pessoa, por exemplo. Exatamente, exatamente. Então, a astrologia, ela se ocupa com a interpretação, com a análise da interferência desses astros e as suas posições quando do nascimento da pessoa, dependendo do nascimento, da onde a pessoa nasceu, do horário onde ela nasceu, você tem a posição exata, e ela se ocupa com a interpretação dessas posições e a interferência na vida das pessoas, de que maneira que essas posições, essas energias, vamos colocar dessa maneira, interferem ou determinam até as características mais básicas, mais fundamentais da pessoa. E muito interessante também, não é apenas uma foto, é como se fosse uma foto, um print que é dado a partir do momento que a pessoa, que o bebê nasce, né, sai do caminho, do colo da mãe, né, do canal da mãe, e corta-se o cordão. Esse é o momento do indivíduo, a partir do entendimento astrológico, em que ele está ali indivíduo, cortado da mãe como um ser individual, e é justamente é uma foto daqueles astros naquele momento, em comparação ao lugar onde a pessoa está na Terra, mas também ele vai interpretar o constante movimento dos astros e de que maneira que esse constante movimento, também chamado de trânsitos, vai interferir ou determinar nas experiências que aquela pessoa vai estar tendo na vida dela naquele momento. Por isso, então, quando eu fui há um tempo atrás, né, lá falar com um astrólogo, ele não somente viu, o seu Hilário, né? Ele não somente viu o mapa natal quando eu nasci, para tentar ver, puxa vida, como que a Carol é? Qual é o estilo da Carol, né? Ele também quer entender quais são as posições atuais dos planetas em comparação, analisando em comparativo com os meus planetas nativos no momento que eles nasceram, para ver de que maneira que essa energia está se desenrolando. Ou seja, nesse momento, você tem como ter a foto da tua personalidade, ou de como você funciona no mundo, de acordo com o seu mapa natal, mas você também tem a possibilidade de analisar o teu atual e como que as coisas talvez vão se dar de acordo com onde estão os planetas nas constelações nesse momento que você está fazendo a pergunta lá. Perfeito. Porque, ou seja, você também tem como prever, né? Se você for ver. De certa forma, sim. A previsão é uma coisa um pouco complicada, porque
assim, me desdobrando um pouco, né, sobre esse tópico da astrologia, existe uma certa reticência, e com toda razão, em querer fazer previsões específicas, inquestionáveis, indiscutíveis da vida da pessoa. Existe, Não né? tem como você prever, né? Então, até tem a chamada. Antigamente tinha-se uma tentativa de tentar entender ou prever quando que a pessoa ia morrer. Tem relatos de que são dados muito específicos que talvez se consiga e tal, mas assim, é mais entender de que maneira que essa energia que nos permeia ela vai estar se desenvolvendo, ela vai estar se desenrolando na vida da Uhum, pessoa, uhum, né? O que é interessante, Carol, porque quando a gente fala, por exemplo, nós duas nascemos em setembro, né, Carol? Então, nós duas temos o signo solar de Virgem. As pessoas acham, puta, a gente é igual, a gente tem as mesmas características. Sim e não, na verdade. A gente tem, enquanto signo solar, algumas características em comum, mas as suas posições planetárias são totalmente distintas das minhas posições planetárias. Quando do nosso nascimento. Então, não tem como você dizer. Todos nós, na verdade, temos todos os signos do zodíaco no nosso mapa. uhum. Então, em maior ou menor grau, todos os signos do zodíaco vão estar interferindo ou determinando a maneira como nós somos. Então, uma coisa interessante, muitas pessoas, pausa. Muitas pessoas, elas só têm na cabeça, eu sou virginiana porque eu nasci em setembro e não pensam mais em nada. Eu sou virgem, pronto, acabou. Cara, não, você é muito, muito mais do que isso. Você depende de onde a sua lua está, por exemplo, no seu mapa natal. A lua determina o teu comportamento emocional, a tua caixa e carga emocional da maneira como ela se manifesta na tua vida. Você tem, por exemplo, o signo do ascendente, que é tão relevante, se não mais relevante do que o próprio signo solar. Por exemplo, o meu ascendente é Áries, o teu acho que é Capricórnio, né, Carol? Então, a maneira como o ascendente é o signo que está nascendo vamos dizer assim, no horizonte, naquele momento em que eu nasci. Então, lá no horizonte estava Áries subindo, no teu horizonte estava Capricórnio. Essa energia do ascendente, ela é muito importante e relevante na interpretação do mapa. Então, as pessoas têm às vezes uma visão um pouco distorcida, né, ou determinista, sei lá, e na verdade o mapa natal, gente, é um negócio tão complexo de interpretar, é uma ciência muito, muito sutil, chega a ser exata às vezes, mas ela é uma ciência. Para ser exata, tem que ser analisado vários Cara, é fatores, muito né? porque você tem. Agora a tua pergunta, tá? Não esquece a tua pergunta. Então, só para não perder o ponto daqui da análise, porque para fins de astrologia, existem três componentes relevantes para a interpretação do mapa natal da pessoa. Você tem os planetas, incluindo o Sol e a Lua, porque eles não são planetas, né? O Sol é estrela, a Lua é um satélite, mas o que importa dentro do entendimento astrológico, especialmente, são os planetas visíveis do nosso, né, daqui da Terra, e você consegue daqui da Terra visualizar até Saturno, Netuno, Urano, você não conseguia visualizar, tanto que eles foram descobertos enquanto planetas em 1800, né, com a criação do telescópio. E até então como não se visualizava os planetas, sabia-se pelo comportamento às vezes dos planetas que existia alguma, sei lá, alguma força gravitacional meio estranha, mas o fato é que só foi descobrir sobre Urano e Netuno depois. Então, o que mais como eu falei, um dos principais componentes é sim os planetas, né, para a interpretação do mapa. Você tem os signos zodiacais que eu expliquei antes, quais são, né? E você tem, por exemplo, também os chamadas casas zodiacais. E as casas zodiacais são espaços da eclíptica que são calculados para determinar, por exemplo, é, áreas da vida. Então, quando a gente tem o ascendente, que está, por exemplo, que está nascendo lá no horizonte, quando a gente está saindo do canal da nossa mãe, ou cortando o cordão umbilical quando a gente, enfim, numa cesárea, sei lá, a primeira casa do zodíaco que está embaixo da Terra, vamos colocar dessa maneira, é a casa do eu, do self, que fala da tua energia primordial, primária do seu eu.
A segunda casa vai falar, por exemplo, dos recursos financeiros. Eu vou ter que fazer a pergunta agora, porque Vai senão lá. vai Manda bala. fugir muito. Manda. Das casas agora, porque a outra pergunta é outra Me pergunta, mas desculpa. agora das casas. Ah. A casa 1, então, nada tem a ver com Áries, casa 2 com Touro, casa 3 com Gêmeos. Não tem. É que assim, ó, a divisa, quando a gente fala das casas zodiacais, são essas casas, como eu falei, que são calculadas para determinar áreas da sua vida. Porém, quando se foi fazendo, por exemplo, o desenho do mapa astral, por convenção, se inicia com Áries, por convenção. Existem, por exemplo, no Egito, você inicia com Câncer. Então varia, sabe, Carol? Mas são coisas distintas. Uhum. São coisas distintas, Ele tem, claro, a mesma ordem. Você sempre vai ter a mesma ordem. Você vai ter Áries primeiro, depois você vai ser Touro, vai ter Gêmeos, assim por diante. Mas são coisas distintas. Uhum. Você tinha uma outra pergunta. Então, a outra pergunta é porque você tinha falado da questão de a gente ter o mesmo signo, porém não sermos iguais. Sim. Eu li já alguma coisa e agora, né, totalmente de novo a aluna aqui, a respeito de decanatos, que tem o primeiro, o segundo e o terceiro decanato, e aí que isso também influencia as pessoas, ou isso não tem nada a ver? Olha, Carol, tem muita coisa que, conforme você vai entrando, mergulhando dentro estudando um pouco mais de astrologia, a gente vai se confrontando. O decanato, isso é uma coisa que também foi se criado na época dos egípcios. É como se, assim, vamos supor que na minha casa de recurso financeiro esteja o signo, vamos colocar assim, de Virgem, já que a gente falou bastante de Virgem. Virgem, ele é conhecido por ser detalhista, ser estruturado, né, ser bem organizado. Então, dá a entender que a maneira como você lida com a sua vida financeira é uma maneira bem regrada, bem estruturada, bem organizada. Então, a energia principal que vai reger a casa financeira é a energia de Virgem. E o planeta que é regente de Virgem é Mercúrio, certo? Muito bem. Então, Mercúrio é como se ele fosse o gerente da sua parte financeira. É a energia de gerente. Vou usar a metáfora de gerente. Os decanatos, eles foram análises e cálculos que foram feitos, como eu falei, há muitos e muitos anos atrás, e foi se percebendo que outros planetas também tinham uma atuação mais forte em certos signos. É como se eles fossem os subgerentes. Então, o gerente ele vai determinar, o Mercúrio nesse caso, vai determinar a maneira estruturada que você vai fazer as suas finanças, certo? Ele vai dar a ordem. Eu quero dessa maneira. E outros planetas que também estão vinculados a decanatos, que tem casas de decanatos, eles vão ser tipo os executadores, os subgerentes. Eles vão executar, mas eles vão executar da maneira deles. Porque você não pode esperar que o gerente e o subgerente ajam sempre da mesma maneira. Então, os decanatos nada mais são do que maneiras, ou através de outros planetas, que você vai colocar em prática as diretrizes do seu regente. Okay. Mas e você falou de decanatos, existem N outras, vamos colocar assim, componentes dentro da linha astrológica que vão determinar como ler o mapa. Então, por exemplo, dependendo da posição que os planetas estão entre si, da angulatura dessas posições. Então, você tem angulaturas. Quando eu falo angulatura, pensa o seguinte: como eu falei, é uma eclíptica, certo? Então, quando você vai ler o mapa astral, muitas vezes você vai ver um círculo com todos os signos na ordem, você vai ver em qual casa zodiacal que estão aqueles signos, você vai ver os planetas naquelas posições. Então, você vai ver, por exemplo, até o que eu estava falando antes. Bom, tudo bem. Você vai ver a posição dos planetas naqueles signos, lembrei. Posição dos planetas naqueles signos, naquele momento. Existem planetas que, vamos supor que a Lua esteja lá em cima no meu círculo, certo? Está lá em cima no chamado meio do céu. E no ascendente, ou seja, o planeta que está aqui nascendo do horizonte, é Mercúrio. Quer dizer que Mercúrio e Lua vão estar numa angulatura de 90 graus, certo? Se porventura
Mercúrio estivesse aqui na metade da segunda casa, ele estaria, depois da segunda casa, depois da primeira casa, ele estaria fazendo uma angulatura de 120 graus. E isso faz uma diferença tremenda, porque angulaturas que você consegue formar de triângulo, por exemplo, 120 graus ou 60 graus que é sextil, são angulaturas mais auspiciosas, positivas, vamos colocar dessa maneira. É difícil você falar o que é positivo e o que é negativo dentro da linha astrológica, porque é relativo, mas você tem angulaturas mais auspiciosas e angulaturas menos auspiciosas. A de 90 graus, por exemplo, forma uma espécie de quadrado, né? Ele não é muito auspicioso. Não é que é ruim, é relativo, gente, porque, veja... Quadrado não auspicioso. Olha só, porque é relativo. O fato é, o que é principal, não você entender se é uma energia mais auspiciosa ou menos auspiciosa. O importante é entender que a tua lua, que vai dizer, por exemplo, a maneira como você se comporta emocionalmente, como que é a maneira como você se expressa emocionalmente, ela vai ter sempre uma maneira de ela vai ser muito expressiva de comunicação. Porque se ela está em contato com Mercúrio, certo? Quer dizer que a maneira que a Lua se expressa, ou melhor, o meu Mercúrio que trata da minha comunicação, ele vai ser uma maneira sempre muito emotiva de se comunicar. São pessoas que elas não vão ser na comunicação claras e 100% diretas e tarará. Ela vai ter uma carga emocional forte na maneira como ela se comunica. Então, isso que é o principal, você entender essas posições e relações desses planetas e a maneira como eles se expressam. Tem vezes, por exemplo, em mapas, que a Lua não está nem em conexão nenhuma com Mercúrio. Então, entende que é tudo muito relativo? Então, pode ser que dentro de um entendimento menos auspicioso, entre aspas, porque eu não sei se é menos auspicioso, pode ser que a pessoa tenha a maneira como ela se expressa é uma carga emocional muito intensa. Diferente seria se existisse uma angulatura de 120 graus, quer dizer que a pessoa tem uma boa dosagem da maneira como ela se manifesta verbalmente, utilizando de sentimentos, por exemplo. E a questão é a seguinte, Carol, esses desafios, essas menos auspiciosas ou posições mais desafiadoras, é sempre um convite do universo para a gente aprender. Então, se a gente, dentro da nossa infância, da nossa juventude, a gente, porventura, se confrontou com cenários onde foi difícil a gente se manifestar pela carga emocional que a gente colocava nas palavras, nada mais é do que um convite do universo a falar, vamos olhar um pouquinho com mais carinho a maneira como você se expressa, vamos ter um pouquinho mais de assertividade na maneira como você se expressa. É importante colocar o sentimento, mas é importante você passar também com clareza, com assertividade. Então, por exemplo, é uma maneira de aprendizado, como a gente falou no início do vídeo, a astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento, de transformação. E isso é muito poderoso. Com certeza. Bom, Nossa, interessante, falei. muita coisa, mas vamos lá, né? Que a gente tem bastante coisa para falar ainda. Tô pensando o que a gente pode falar, Carol. Eu acho que é importante a gente falar por quê, de que maneira que esses astros eles interferem, como é possível eles influenciarem. Veja, gente, o sistema solar é como se fosse um relógio universal, sabe? Cada minuto, cada segundo, cada hora, cada dia, cada ano, é como se esse tempo estivesse transcorrendo e ele está determinando, é uma energia que assim, ele está determinando como a nossa vida vai transcorrendo e ele interfere direta e indiretamente na maneira como a nossa vida transcorre. Então é tudo muito simultâneo. Ele, de uma maneira estruturada, ele apoia esses significados que esses planetas, que essas posições, elas interferem na nossa existência. E de que maneira que eles interferem? Existe uma terminologia que eu vou usar bastante hoje, que vai chamar arquétipos. Então, existem os chamados arquétipos planetários ou arquétipos zodiacais. Então, cada planeta, cada signo, ele vai ter uma energia arquetípica, uma assinatura arquetípica energética muito específica, muito determinada. Então, eu estava falando, por exemplo, da Lua, tem a ver com a parte emocional, tem a ver com a ancestralidade. Se eu falei de Mercúrio, eu falei já de comunicação, tem a ver... Mercúrio é um planeta de comunicação, é um planeta ele manda mensagens, ele é aquele planeta da mente, aquela pessoa que
sabe aquela mente, quando tem um Mercúrio muito forte no mapa, é aquela pessoa que a mente dela sempre está ali, ó, 360, assim, nossa. A pessoa tem Mercúrio. É a pessoa que a mente não para, sabe? A mente não para. E você tem, por exemplo, o arquétipo do Sol, que tem a ver com a identidade da pessoa, com o self, né? Com o eu, com a consciência, esse arquétipo do Sol, do rei. O Sol, desculpa, o Sol sempre está só no signo natal, de nascimento, né? Ou não? Pode ser que o Sol esteja em algum outro signo no momento do nascimento? Não, Não, né? é assim, é porque é o chamado signo solar. Então, sim, o Sol sempre vai estar no signo, no caso o teu é Virgem porque você nasceu em setembro, e eu também porque eu nasci em setembro. Entendi. Só que a maneira, por exemplo, como você, o seu eu é, a sua consciência, ele vai depender também, por exemplo, como eu falei, das conexões com outros planetas, Uhum. é, a casa onde ele está, Uhum. né? Uhum. Então, eu vou dar um exemplo interessante. O Sol no meio do céu, por exemplo, as pessoas que nascem meio-dia, o Sol está lá em cima, certo? São pessoas, e a casa de cima do meio do céu, ela é a cúspide da Do casa que trabalho. fala do trabalho. Já Exatamente. Aí, ó, aprendi, olha viu? lá. Então, são pessoas que têm uma tendência, elas se destacam dentro do ambiente de trabalho. Essa luz, as pessoas, elas irradiam as pessoas, ela tem aquela energia do tipo planetas ao redor dela, pessoas ao redor dela, e ela é meio que o centro, sabe? Então, às vezes, tem pessoas que expressam isso de uma maneira de liderança, tem outros que expressam porque são pontos focais importantes nos times. Então, a maneira arquetípica que isso desenvolve é distinta. Uhum. Mas essa é uma energia, por exemplo, que pode descrever o Sol. Então, como eu falei, são os chamados arquétipos. E a palavra arquétipo, Carol, ela vem do grego de arque, que tem a ver com protótipo, com princípio, tem a ver com princípio, arque. Uhum. E a palavra tipo é, que a gente sabe em português isso é fácil, né? Tipos ou Ainda bem. moldes. Então é um molde, um tipo de princípio. Ele nada mais é do que ele determina, ele é considerado, conhecido como um primeiro modelo, um arcabouço de ideias primárias que podem explicar, sei lá, que ajudam na nossa compreensão da realidade. Jung falava bastante também de arquétipo. Eu já vou ler uma passagem dele no livro e vou pedir licença para ler para as pessoas. Plutão falava, por exemplo, que arquétipos são modelos originários. Platão, eu falei Plutão, né? Olha, viu? A gente fica falando de astrologia. Platão, dentro da linha filosófica, então ele falava que eram tipo modelos primários de compreensão de todas as coisas, né? Exato. E dentro da linha espiritual, é como se fossem as ideias divinas, as ideias primárias divinas, também se fala. Então, dentro do cristianismo, o arquétipo tem esse entendimento que são ideias, as ideias básicas de Deus, por exemplo, primárias de Deus. Até acho que para quem assistiu o nosso último vídeo, que foi a respeito da física quântica, a gente fala desse campo de possibilidades, né? Que nada mais é do que um campo de informações, né? Porque no final das contas tudo é informação, um campo de informações da onde vêm esses arquétipos, né? Esses arquétipos que regem e que fazem com que existam essas estruturas, essas formas para que tudo exista, né? Exato. Então é um campo vastíssimo, cheio de possibilidades e muito interessante. E até, Carol, interessante você falar isso, porque no último vídeo a gente estava falando bastante assim do poder da mente, né? Do poder da escolha da pessoa em determinar a realidade que ela está vivendo, certo? Uma das coisas que as pessoas se perguntam bastante dentro da astrologia, poxa vida, então quer dizer que eu não tenho livre-arbítrio nenhum? Quer dizer que está tudo definido, eu não posso escolher nada, minha vida está predeterminada? Não, mas não com letra maiúscula garrafal. Porque, usando de uma metáfora musical, nós, Carol, nós somos os regentes da nossa orquestra. E sempre seremos os regentes da nossa orquestra. A gente exerce o livre-arbítrio a cada segundo da nossa vida. Agora, os instrumentos que você recebe, eles são dados. Uhum. Então, a maneira como eu vou tirar música, a maneira como a minha vida vai se discorrer, vai depender de como eu afino os meus instrumentos, como eu harmonizo meus instrumentos. E dentro dessa metáfora, os instrumentos a gente pode entender justamente os planetas, os signos, que são essas energias arquetípicas que, de certa forma, eles moldam um pouco a maneira como eu sou e me manifesto no mundo. Tem um astrólogo muito famoso que é o Rod Seskin. Ele é um astrólogo da África do Sul. E ele fala, eu acho que é interessante a análise que ele faz. Ele fala assim que
1/3 das energias, ou da maneira como as energias arquetípicas elas se desenvolvem na nossa vida, ela é muito fácil de você mudar. Você tem uma facilidade dentro do seu livre-arbítrio de mudar. 1/3 é um pouco mais delicado e 1/3 é muito mais delicado. Por que, por exemplo, ele fala isso? Eu também estudo mapas e eu faço alguns mapas de uma maneira, como eu posso usar, eu estou começando assim, sabe? E é uma coisa muito linda, muito gostosa, e se alguém tiver interesse, entre em contato comigo, porque, ah, cara, faria com o maior prazer para quem tiver interesse. Por exemplo, você tem pessoas que têm um signo muito, muito acentuado no mapa. Quando eu digo que tem um signo muito acentuado, pode ser, por exemplo, porque tem 3 ou mais planetas num determinado signo. E isso mostra, especialmente são planetas chamados pessoais. Os planetas pessoais são os planetas não gasosos, né? Então você tem Mercúrio, Vênus, e Marte e a Lua, né? E o Sol também, porque ele, obviamente, ele é mais próximo, né? Todos os planetas mais próximos do Sol são os planetas pessoais. Então, são planetas que determinam mais a maneira tua, enquanto indivíduo, como que você se comporta individualmente. E outros planetas como Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, ele vai mostrar um pouco mais de você na sociedade. E então, especialmente se tem planetas pessoais no mesmo signo, quer dizer que a tua energia pessoal é muito intensa vinculada com aquele signo. Então, se uma pessoa tem, acho que você também tem, Carol, bastante planeta em Capricórnio, não é? Em Capricórnio? Eu acho que é em Capricórnio, Não. mas enfim. O meu filho, por exemplo, meu filho tem bastante planeta pessoal em Capricórnio. Uhum. É, é, eu sei que para ele vai ser um desafio. E o Capricórnio tem a ver com rigidez, estrutura. O Augustus ele tem bastante rigidez e estrutura. E eu sei que para ele, por essa constelação, entre aspas, dentro do signo de Capricórnio no mapinha dele, ele vai ser uma criança. Eu não quero determinar nada, porque nada é determinado, mas eu sei que vai requerer mais energia para ele transcender essa necessidade de estrutura, essa rigidez que ele tem com a estrutura dele. E curiosamente, ou não, ele está no aspecto autista. E a gente sabe que pessoas que estão no aspecto autista, estrutura é tudo, né? Uhum. Então, interessante, curioso que ele tem essa formação, né? Que Tá aí nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, Ovo a né? galinha, mas na verdade, Carol, aí que é a questão. Os dois, né? Quando a gente nasce, é como se a gente fosse, Carol, eu fosse a somatização das energias do cosmos naquele exato segundo, naquele momento em que eu vou estar ali nascendo na Terra. Então, dentro também de uma visão de uma linha reencarnatória, Carol, ninguém nasce por acaso. Ninguém nasce no momento, naquele segundo, naquele lugar por acaso. Eu estou nascendo naquele momento, naquele lugar, naquele exato segundo, porque assim é. Assim é o projeto Ainda reencarnatório. que seja uma cesárea marcada Não com horário, importa, né? Esse não que é o importa. interessante, né? Não, exatamente. Porque tudo é do jeito que é. Tudo é, entre aspas, é a lei divina atuando na nossa realidade. Então, quando a gente nasce, gente, nós somos o reflexo, nós somos a tradução, a materialização, a manifestação daquelas energias do nosso sistema solar e em junção com os signos e com, né, que está naquela abóbora celeste. Então, é como se a gente fosse a manifestação daquelas energias celestes. Isso não é uma coisa linda, Carol? É maravilhoso. E você sabe que você falando isso me recordou essa busca intensa nossa sempre por autoconhecimento e por entender um pouco mais da gente, sobre a gente, os porquês da gente ser assim ou assado, né? E claro, a questão dos arquétipos sempre foi uma coisa que me fascinou, tanto que eu fiz um mapa arquetípico há um tempo atrás para mostrar, foge um pouquinho, né, da questão mas enfim, para mostrar o que me guia nessa encarnação, e é fantástico ver que é exatamente Como é que pode, daquele Carol? jeito, Como? maravilhoso. E aí eu fiquei, obviamente, matuchando, né, nessa questão do
se é o arquétipo que me rege ou se eu que escolhi o arquétipo para nascer, né? Porque assim, de repente eu quero trabalhar minha comunicação, vamos dizer assim, né? Uhum. E você vai saber melhor do que eu explicar em que condição que eu teria que nascer para trabalhar melhor a minha comunicação. E aí, por conta disso, o ideal seria que eu tivesse o signo A, B, C, enfim, no meu mapa astral, e aí, por conta disso, talvez eu nasça naquelas condições, sob aquele signo e Exatamente. tudo mais. Então, eu entendo dessa forma, eu entendo que os arquétipos, eles estão lá, e Uhum. eles vão me guiar, obviamente, como você disse, a questão do livre-arbítrio, né? Ela é intrínseca, ela está Uhum. lá e a gente pode sempre fazer escolhas, mas justamente para promover essa mudança, porque às vezes eu estou muito engessada num determinado padrão do Uhum. passado e eu quero agora trabalhar coisas novas, trabalhar outras possibilidades. E talvez ainda eu vá atrair em algum momento ali do meu mapa coisas que vão ainda acenar para mim, para me manter no comportamento antigo, Com mas tem um certeza. arquétipo que está me puxando também para fazer o novo, né? Mas é exatamente isso, Carol. E lembrando que quando a gente está no plano espiritual, o tempo ele é relativo, né? Então, e quantas vidas, milhares, milhões de vidas, né? Infinitas, sei lá. É um negócio que a gente pode explodir a cabeça aqui quando a gente conversa sobre isso, mas o fato é que justamente é uma coisa e outra. Uhum. É a escolha para ouvir e manifestar, experienciar certas coisas e aquela energia cósmica que está permitindo, ele está sendo a base para a minha materialização nesse plano material. Uhum. E é uma coisa que elas acontecem juntas em perfeita harmonia, Uhum. porque a lei de Deus É é perfeita, maravilhoso. é perfeita. Aliás, isso tem que ser um conceito que a gente precisa acreditar neles. Não é mais na verdade, é aquela questão da fé, né? Muita gente fala que a fé é para os fracos. Na verdade, a fé talvez seja um erro de conceituação. A fé é saber, a fé é ter certeza absoluta, a fé Uhum. é se jogar de olho fechado no abismo, porque você sabe que você vai ser amparado e protegido, né? Então, você tendo a fé e sabendo que está tudo sob controle, Exato. Não precisa mais nada. não. Eu falei antes que eu ia ler uma passagenzinha rapidinho do livro Opa, do Jung, faz porque essa ele fala gentileza. dos arquétipos enquanto imagens psíquicas primordiais, então vou pedir a licença aqui das pessoas. Eu estou lendo aqui agora o livro Memórias, Sonhos e Reflexões do Jung, que é na verdade uma autobiografia, né? Foi Uhum. escrita em conjunto com a Aniela Jaffe, que era uma assistente do Jung. E, gente, eu sou Jung, fã de Jung, de Carteirinha. carteirinha, eu amo como eu amo essa alma iluminada. E ele, obviamente, que trouxe a conceituação dos arquétipos dentro da análise psíquica, né, da psicologia analítica, e ele fala, né? O que ele fala é o seguinte, que os arquétipos, eles que pré-existem a consciência e condicionam também a consciência. E qual é o papel que eles desempenham? O de formas estruturais, a priori, do fundamento instintivo da consciência, não constituem absolutamente um em si das coisas, mas sim são formas em que as coisas são percebidas, consideradas e compreendidas. São de fato, então, Carol, essas formas, esses moldes. Porque o que acontece? Quanto mais a gente quer definir um arquétipo, mais difícil é, porque um arquétipo ele não tem uma definição em uma palavra, pão. Você consegue, através de significação, de significados, evocar o arquétipo. O exemplo, para ficar mais fácil para as pessoas. Quando a gente fala em arquétipos, a gente muitas vezes fala de mitos, né? Dentro da Grécia Antiga, dos gregos, eles também, aliás, se ocuparam muito com astrologia. Eu até esqueci de mencionar quando eu estava falando do apanhado histórico. Gregos, romanos, Oriente Médio também eles tiveram uma matemática muito, muito linda, pungente na época da época persa, e a própria Índia também, enfim, se desdobra bastante sobre a astrologia, mas enfim, eu estava falando dos gregos, e os gregos tratam muito de mitologia, né? E quando a gente fala, por exemplo, existe um mito muito famoso que a gente conhece, que de certa forma faz a gente compreender o mundo de alguma maneira sobre essas lentes, que é o mito do herói. Uhum. Então, quando a gente fala, por exemplo, da sociedade,
tem aquela compreensão que a sociedade ela evoluiu daquele grupo primitivo e através da razão ela conseguiu se expandir e conseguiu compreender a vida e a realidade onde ela estava. Então esse rito, esse mito de expansão, de busca. Aí, então você tem, por exemplo, significação numa pessoa quando ela indo atrás, ela está indo numa aventura, ela quer também conhecer mundos novos, ela quer expandir, ela é aquele famoso mito do herói que vai subir a montanha e lá no cume da montanha ele vai olhar, vai ver o mundo de uma maneira diferente e nunca mais vai voltar a ser o mesmo. Né? Quando ele volta da jornada, ele é uma pessoa transformada. Então, esse mito do herói. A correlação que eu posso fazer dentro da linha astrológica muito forte é com o Sagitário. Por exemplo, o signo de Sagitário, o símbolo dele é um arco. Por que ele é um arco? Porque na mitologia grega, eles falavam do centauro Quiron. É a mitologia que eles usavam para explicar essa energia arquetípica de Sagitário. Não tem nada a ver com aquele outro Kiron lá do... Você me falou hoje, que tá no meu... Não, aquele lá não é outra coisa. Aquele lá Sorry, corta, volta. É uma outra. Sagitário, Sagitário, volta. é isso aí. Esse centauro, então quando a gente pensa em centauro, a gente pensa num ser meio animal, meio homem. O centauro ele tem a flecha. Então você tem dentro da mitologia grega aquele centauro muito inteligente, muito adestroso, assim, ele se movimenta de maneira muito ágil, ele joga a flecha para novos horizontes, aí ele vai atrás daquela flecha. Então tudo isso aí que eu estou falando para vocês, explicando, tentem escutar, mas também escutar com o coração, com essa energia de tipo, puxa, a descrição do mito ele já vai dando sinais desse arquétipo de Sagitário. Então, aquela pessoa que está em busca da transformação. Então, através da busca de ir atrás dos objetivos, do alvo que ele joga, ele quer transformar a natureza animal dele em uma natureza mais evoluída, mais entre aspas, humana, de certa forma, e o humano dele em divino. Então, essa transformação, essa jornada da transformação, está tudo vinculado ao Sagitário. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Sagitário, existem um leque de palavras, de definições que eu posso falar que vão tentar evocar esse arquétipo de Sagitário. Vou tirar a licença novamente, eu vou falar algumas palavras para vocês. Então, lembra, não esquece que a gente está aqui agora fazendo exercício de evocação, Carol. A gente está evocando o arquétipo de Sagitário com algumas palavras que eu vou falar para vocês e que vocês vão perceber que essas palavras também vão estar relacionadas com o mito do herói, e com o centauro Quiron, que explica dentro da mitologia grega. Então, vou falar algumas palavras para vocês. Sagitário, ele é horizonte sem limites, determinação, foco, expansão, conhecimento, progresso, insatisfação, dogmatismo, abundância, meta, abstração, reflexão, obstinação, impaciência, intolerância, alegria, otimismo, generosidade. Algumas palavras a gente consegue ver muito, muito, muito forte. Até palavras que eu acabei não mencionando estão indiretamente ligadas com a experiência. Por exemplo, a intolerância, que é muito conhecido de Sagitário. É aquela pessoa que ele tem aquela meta e quando está um pouco mais difícil de atingir, ele fica muito ansioso, muito intolerante. Pô, mas eu não estou conseguindo atingir essa meta, por quê? E a maneira como essa energia de Sagitário pode se manifestar no mapa astral é muito diferente. Vou dar um exemplo, Carol. Vamos supor que a pessoa ela tem Sagitário lá em cima, não só o Sol dela, que é o signo solar dela, ela tem a Lua às vezes lá também, que é a maneira como ela se expressa emocionalmente, mas ela está lá em cima no meio do céu na profissão. O que é a pessoa? Aquela pessoa que ela sempre estipula novas metas, metas quase que às vezes inalcançáveis dentro da profissão. Ela quer sempre mais e mais e mais e mais na profissão. Se Sagitário, por exemplo, um Sagitário forte estivesse na casa de relacionamentos amorosos, seria aquela pessoa que ela é insaciável, ela procura uma pessoa, um relacionamento, ela tem uma experiência, puta, já me cansei, quero uma nova meta, quero uma nova experiência, quero uma nova transformação. Entende como a maneira como o arquétipo se manifesta é diferente? Mas a energia por trás é a mesma? Isso que é a coisa linda da astrologia. Eu, pelo menos, eu fico encantada. Então, esse exemplo que eu trouxe para vocês, para a gente ter uma noçãozinha de que maneira que a gente pode interpretar o mapa. E por exemplo, se a gente sabe que tem alguns planetas que neste momento, nas transições, né, neste momento estão passando pelo signo de Sagitário
e o teu signo de Sagitário é o signo das relações amorosas, que tá bem na casa das relações amorosas, se existem planetas que são planetas um pouco mais desafiadores, como um Saturno, um Marte, por exemplo, a gente vai ver que a maneira como essa energia vai se desenvolver vai ser um pouco mais desafiadora para a pessoa. Vai trazer algumas características de prova que Saturno traz. Marte, impaciência, agressividade. Então a pessoa vai estar experienciando na vida amorosa dela esses tipos de conflitos e desafios. Então essa é a beleza da astrologia. Todo mundo agora checando se tem Sagitário. Sagitário. Exato, gente. Olha, eu posso falar assim horas e horas e horas. Ai, cara, eu tenho que me frear. Eu amo. Tô apaixonada. Eu me apaixonei mesmo por astrologia. Foi um bichinho que me Dá para mordeu de vez. perceber, né? Então, se você tem interesse, gente, se vocês quiserem dar uma olhadinha no mapa de vocês, eu posso ajudar com o maior prazer a ver como é que tá a vida de vocês, a gente poder usar especialmente isso como uma ferramenta de autoconhecimento. Só entrar em contato. Sim, senhora. Muito bem, mas a gente está agora. Carols, Sim. se você me permite, eu não paro, eu tô aqui falando que nem uma teta-mongol Não, de chá. eu tô de aluna aqui Aqui, hoje, ó. né? Eu tô ouvindo. Aonde eu posso, eu falo alguma coisa. A gente falou no início do vídeo, Carol, que a gente queria convidar as pessoas para uma reflexão. Uhum. E para reflexão, eu vou agora trazer um outro livro que eu estou também apaixonada, que é Cosmos e Psique, Intimações de uma Nova Visão de Mundo, que foi escrita pelo Richard Tarnas. Quem que é o Richard Tarnas? Ele é um PhD que estudou em Harvard, aliás. Ele é historiador, escreveu vários best-sellers, ele se debruçou bastante sobre a história ocidental. PhD em que, você sabe? Em que ele é? Eu acho que é historiador. Ah, sou. Tá. E ele, na vida, quando você lê o livro, é até interessante, ele conta a história dele com a astrologia. Ele também, vendo de bancos acadêmicos, sempre com muito ceticismo. Ele sempre encarou a astrologia com muito ceticismo. E por sincronicidades da vida, ele acabou compelido a olhar com olhos um pouquinho mais. O que tem ali atrás, sabe? Aquele ceticismo que eu acho até bonito da ciência, Sem dúvida, é. de questionar, questionador, querer entender. E ele foi cada vez mais ficando assim impressionado com as explicações que a astrologia dava e com basicamente as explicações inquestionáveis e inegáveis de que sim existia uma espécie de poder, uma energia que estava ali que explicava a nossa realidade de maneiras muito muito contundentes. E acabou que ele se tornou também astrólogo, que aliás é um dos grandes nomes atuais da astrologia, Richard Tarnas. Ele é professor de uma universidade de Califórnia de estudos mais integrativos. Então ele trata de filosofia, cosmologia e psicologia, se não me engano. Ele trata dos 3 tópicos. E porque aliás são tópicos que a gente também gosta bastante. Uhum. Muito bem. O Richard Tarnas, ele trouxe uma análise, uma reflexão que eu acho bacana a gente fazer aqui mais em direção ao final da nossa análise. Ele fala do cosmos desencantado. O que ele traz assim para a gente? Ele fala, Carol, que com o Renascimento, século XVII, né, o momento em que a ciência ela aflora, a ciência moderna, né, ela aflora de uma maneira muito significativa, é muito importante, ela tem muitos pontos positivos a ciência. Ela permitiu com que as pessoas vissem com mais criticidade a realidade, questionassem status quo, questionassem poderes ou autoridades externas que determinavam a vida delas. Eu acho que tem pontos extraordinários. Fantástico. A ciência e a espiritualidade são fundamentais. Nós somos defensoras, né? Sem dúvida. Desses dois pilares. Porém, ele traz métodos estritamente materialistas para explicar a nossa realidade. O que acaba restringindo ou comprimindo a aceitação de que a vida não é só objetiva, que a realidade não é só objetiva, a realidade também é subjetiva. A maneira como a gente experiencia a realidade não é sempre objetiva. Como é que você vai explicar de uma maneira objetiva, às vezes, sentimentos que é difícil de você colocar em palavras, ou experiências metafísicas que a gente acabou se debruçando em vários vídeos até agora no canal, experiências quase morte, mediunidade. É como achar que uma inteligência artificial vai realmente chegar numa evolução tão grande de conquistar o mundo. Não tem como, porque ela é basicamente objetiva, como se fosse o lado esquerdo do cérebro só funcionando. A gente precisa do direito também, a gente precisa da criatividade, dessa subjetividade, né? Para nossa subsistência também. E por isso que ele chama de cosmos desencantado. Então é como se esse caminho da ciência moderna, que como eu falei tem pontos muito positivos, mas também tem pontos negativos, ele acabou tirando essa
esse encanto que também explica a nossa realidade, explica a, a maneira como nós nos expressamos, o nosso ser, o que é o ser humano. Eu vou pedir licença de fazer uma leitura bem rapidinha também de um trecho dele aqui do livro, que eu acho que coloca em palavras, como a gente estava falando, a ciência ela agora foca praticamente exclusivamente na parte objetiva da descrição da realidade. Ele fala então que a própria natureza do universo objetivo acaba tornando qualquer fé ou ideal espiritual num ato corajoso de subjetividade, constantemente vulnerável à negação intelectual, que a gente acaba vendo como a gente, né, acaba experienciando dentro do ceticismo que se tem dentro de bancos científicos ou de escolas, né, de universidades, com relação a se debruçar com mais honestidade, transparência e humildade. Uhum. A, a, Uma é, aceitação uma de que a gente aceitação. não sabe tudo, que a gente não conhece tudo, que o que a gente tem aí não explica tudo, É, né? E se abrir realmente para o novo, para é. as possibilidades e pro... Gente, é muita petulância e arrogância da nossa parte realmente achar que duas formulazinhas matemáticas vão ser capazes de responder todas as perguntas que existem no universo, e era isso, né? Exato. Assim, tipo, Com certeza, Carol. E o que eu acho interessante que ele também trouxe de análise, que também está indo de encontro aqui que a gente está falando, é que numa visão estritamente objetiva, ou seja, numa visão desencantada da realidade do cosmos, da nossa vida, tudo, ah, vamos dizer assim, tudo se torna uma mercadoria. Você perde sabe aquilo que nada mais é sagrado, Carol, nada é sagrado. O ser humano não é mais sagrado, a família não é mais sagrada, a, a, sei lá, a saúde. Então tudo se torna uma mercadoria, tudo é para objetivo de lucro, tudo é objetivo de você, como posso dizer, ter essa experiência imediatista da vida, superficial. Então é como se existisse, na verdade, Carol, dentro das linhas de Jung, né, dos termos de Jung, a maior projeção que a gente tem hoje da sociedade é essa projeção do nosso eu moderno de poder, em detrimento, né, da aceitação da alma, por exemplo, e a presença da alma no cosmos, que eu acho que é uma coisa importante. uhum, Então, uhum, é como se o cosmos desencantado fosse a sombra do eu moderno. uhum. Eu acho que é uma análise importante para a gente fazer, porque, de certa forma, a gente também está experienciando isso no nosso dia a dia. A gente se confronta com essa sombra da materialidade acima de tudo, em detrimento seja da conexão espiritual, emocional, não importa o que a gente quer dar o nome, mas é assim, é uma exacerbação do material em detrimento daquilo que é imaterial ou mais subjetivo ou mais espiritual. E se a gente quer a nova Terra, afinal de Hum, contas, o nosso canal chama-se Nova Terra Talks. é isso aí. A ideia é justamente trazer conhecimento que empodera e que faz com que a gente reflita e tome novas decisões. A gente precisa tomar consciência que esse, a gente tem que sair desse automático, Uhum. de ficar nessa rodinha do ratinho, de comer, dormir, trabalhar, com uma coisinha aqui, outra ali. A gente viu no vídeo passado a importância do nosso poder de decisão, da gente fazer a nossa vida, da gente fazer a nossa história. A gente vê aqui com a questão da astrologia a importância da gente perceber ali no autoconhecimento aonde que talvez existam obstáculos que eu precise superar para realmente fazer um esforço. A gente tem que entender que é necessário que a gente faça um esforço. Não adianta a gente ficar lá rezando à noite, pedindo, por favor, me ajude, faça isso ou faça aquilo. Nós somos instrumentos da divindade Uhum. aqui nessa encarnação e a gente precisa agir. É necessário escolher, é necessário agir. E, para tanto, é necessário bem pensar, é necessário vigiar
né? Os Sim. nossos pensamentos, as nossas atitudes. E é assim que cada um de nós, você sozinho aí na sua casa, a gente com esse canalzinho aqui pequenininho, cada um faz o seu pouquinho, a gotinha que vai pingando e que vai ajudando nesse todo. Porque uma hora, gente, não sei se vocês já ouviram falar de, como é que chama? Campo morfogenético, onde a gente fala mais nisso, Uhum. mas uma hora, quando alcançar um determinado nível, a gente faz com que todos os outros se transformem Exato. também. Né? A gente tem esse poder se a gente fizer a nossa parte. Então, é o convite, né? Com certeza. É juntar o mundo do visível, do invisível, o mundo do objetivo, do subjetivo, porque eu acho que quando a gente une os opostos é que a gente transcende aquela dualidade, Carol. Que a gente tem essa tendência de viver nessa dualidade, ou esquerda ou direita, ou homem ou mulher, ou em cima ou embaixo. E a gente tem que, acho que a gente já teve experiência suficiente para mostrar que a dualidade, ela não nos favorece. Assim, ela é importante e necessária para a gente experienciar e viver a realidade, mas o convite, eu acho, é que a gente transcenda essa dualidade, a gente una as ciências opostos e reconheça a relevância e a importância dos dois, Uhum. né? Caminho do meio, Caminho do budismo. meio. Tá certo? É isso, gente. Então, Foi muito legal. Obrigada, Carol, não, pelos obrigada pela ensinamentos. oportunidade. E a gente, então, fica Encerrar por por aqui aqui. e esperamos ter vocês conosco novamente na próxima oportunidade. É isso. Um Então, beijo, até beijo, mais, até a próxima. tchau. Tchau.